Boa tarde, Duda. Prazer estar novamente aqui. Prazer é nosso, viu, Toninho? Bom, Toninho, quando vereador, foi um dos vereadores mais combativos da Câmara, uma pessoa de opiniões drásticas até, um purista na lei, na verdadeira acepção do termo. Teve o nome, foi um dos nomes do PSDB mais prefeitável de Bauru. Todo mundo achava que o Toninho... Depois eu vou pedir para ele explicar isso. Como é que o nome dele teve tão na mídia para ser prefeitável e acabou não acontecendo nada. E agora, no PSDB, o candidato do PSDB apoiado era o Dr. Raul, e o Toninho entra na chapa vencedora do Gazeta. Claro, democracia é isso. Mas até para ele explicar o que levou o Toninho a ser o secretário de Negócios Jurídicos na chapa do Gazeta, na administração do Gazeta. Veja só, até uma surpresa para mim, tá? Porque realmente eu fui candidato a vereador pelo PSDB, que era um partido não coligado com os partidos que apoiavam o nosso prefeito Gazeta. E eu recebi um telefonema do, então, indicado a secretário de Negócios Jurídicos, o Olival Miziara, perguntando algumas coisas sobre a minha lei do nepotismo. Conversamos naquela segunda-feira e eu dei os parabéns para ele e tudo, tá. No dia seguinte, ele me telefona e fala assim: Toninho, eu resolvi não aceitar o cargo. Eu falei, não faça isso, você precisa ajudar. Você é um advogado competente, tradicional, família tradicional, e tem que ajudar o prefeito a administrar. Ele falou assim, não, eu estava sem dormir, agora que eu já avisei o prefeito Gazeta que eu não vou aceitar, eu estou indicando você. Eu falei, não, eu não vou querer. Ele falou assim, não, você não acabou de me dizer que alguém tem que ajudar? É você então que vai ter que ajudar. Bom, aí ele falou, o Gazeta vai te telefonar. Eu falei, tudo bem. Me telefonou e ficamos meia hora conversando, mais ou menos. E eu falei para ele assim, Gazeta, eu tenho que consultar minha família e ver a situação no PSDB. Porque nós somos adversários aí na campanha, na eleição que você foi vitorioso. Ele respondeu assim, Toninho, o PSDB, isso aí não me incomoda. Eu falei, não, mas eu é que tenho, sendo do partido, ter que acertar. Aí eu fiz um pedido de afastamento, eu fui ao partido e disse assim, olha, eu estou sendo convidado, então, para ser o secretário. Eu estou analisando se devo aceitar ou não. E fiquei de dar resposta até amanhã, que seria a quarta-feira. Então, nessa conversa com o pessoal do PSDB, eles falaram assim, não saia do partido, não é legal você sair do partido, você já é meio histórico aqui no partido, faça um pedido de afastamento, é permitido, né, de licença pelo estatuto. Falei, tudo bem, se eu aceitar, eu vou pedir o afastamento. Peguei, no dia seguinte, quarta-feira, que era o dia que eu tinha falado para o Gazeta que eu ia dar a resposta, eu consultei minha família. Você sabe qual é a resposta, né, da família? Não. Eu consultei meus amigos, meus colegas do coração, banespianos, que eu encontrava toda quarta-feira no nosso clube de campo, que agora já não posso mais ir lá, e eles, não faça isso, você não vai poder mais vir aqui, papapá. Bom, e aí eram às 6h pouco da tarde, eu fui no telefone, saí de perto do pessoal, fui ao telefone e ligar para o Gazeta. Eu cheguei, liguei e vou falar não. Tá? Aí eu tive aquele instante assim,
Gazeta, mas você está afim de me nomear mesmo? Ele falou assim, não, eu preciso de você, eu quero te nomear. Eu peguei, então eu aceito. Então, foi surpresa, porque realmente não é usual um candidato eleito pegar alguém de uma outra coligação que era adversária para um cargo tão importante como é o de secretário de Negócios Jurídicos da cidade. É tão importante, Duda, pouca gente deve saber, se o prefeito e o vice, por acaso, precisaram viajar, o secretário de Negócios Jurídicos fica respondendo pelo expediente do município. Então, é um cargo importantíssimo. E eu agradeço a Deus, né? E tenho pedido muita oração, tá? E tenho orado muito para que Deus, que sempre me sustentou, e eu tenho certeza que Ele não vai me desamparar. Então é assim que eu estou lá na secretaria. Ô Toninho, lá atrás, se alguém perguntasse, nesses últimos 15 anos aí pelo menos, se teve mais algum nome tão prefeitável no PSDB como candidato do que você, eu responderia que não. Eu que acompanhei isso. O que aconteceu? Não, na verdade, o candidato mais em evidência e o prefeitável mais em evidência partidariamente falando, até era o Caio. Sim, mas depois sempre do Caio. Foi. Depois do Caio. Só que eu e o Marcelo Borges, como vereadores, nós estávamos afinados e tentando nos viabilizar a candidatos, né? Então nós éramos pré-candidatos a prefeito do partido. Acontece que sempre vem aquele problema do poderio econômico para uma campanha. Eu tenho um costume, o meu costume é o seguinte, não pegar dinheiro de ninguém para uma campanha. E eu acabei, dentro do partido, sendo preterido, porque eu dizia que eu não vou assinar compromisso, ter que pagar isso, pagar aquilo, eu vou ver. Então, na verdade, eu até criei uma barreira para mim mesmo, pela minha maneira de ser, né? Então eu não me viabilizei de forma econômico-financeira. E quando eu conversei com o Pedro sobre o assunto, Pedro Tobias, né? O Pedro, eu disse a ele, né? Pedro, pelo meu modo, eu não vou abrir mão, mas eu quero ver se é possível fazer uma campanha bem pequena dentro da cidade, com o nome que nós temos e tudo, andar para todo lado, pedir voto, entrar nas casas e tal. Ele falou, Toninho, meu irmão, sem dinheiro não ganha eleição. Então esse foi um motivo forte para que eu não me candidatasse lá atrás no PSDB. Aí eu continuei com a vontade e estava na mídia de ser muito candidato. Na mídia, muito. Veio um convite para eu ingressar no PTB, para ser candidato no PTB. O Campos Machado veio a Bauru, deu declaração aqui, na TV Prevê, deu no Jornal da Cidade, deu em todos os lugares, deu na Câmara Municipal, assinou minha ficha e disse que eu seria o candidato do partido e que eu teria todo o apoio da cúpula do PTB, inclusive financeiro. Tá bom. Ele foi embora e mandou um telegrama para mim, nesses termos. Só que quando começou a chegar a hora da convenção, não havia assim, a disposição desse auxílio. E no dia da convenção, o último dia possível, 30 de junho, na ocasião, o PTB resolveu não ter candidato e fez uma coligação com a senhora Rosa Isso. Então aí eu me afastei naquela ocasião. Tal.
E depois ainda teve mais uma oportunidade, mas também não viabilizou. Duda, eu não, em razão da minha religião, eu sou criado dentro da Igreja Católica, Apostólica, Romana. Meus familiares são fervorosos, de dar hóstia na igreja, né? Fui criado dentro da igreja, eu fui Vicentino Mirim da Santa Terezinha. Depois eu conheci minha mulher, e ela era presbiteriana, eu acabei indo para a igreja presbiteriana com a bênção do meu pai e da minha mãe, tá? Dizendo que Jesus Cristo era único. Então, a minha crença não me permite dizer nada contra quem quer que seja quanto a isso, porque eu tomo como vontade de Deus. Então, se a vontade de Deus foi essa, humildemente, eu tenho que aceitar. Ô Toninho, você é um cara, em termos jurídicos, em Bauru, é um dos mais bem preparados. Pode ter aí 10 pessoas que têm experiência sua, tanto pela sua carreira, como já foi vereador e político de bastidor nos últimos 20, 30 anos de Bauru. Qual a sua meta na frente de um cargo tão importante desse? O que está na tua cabeça? Que desafio que você tem aí? O que você acha? Veja só, quando eu cumpria o 3º mandato de vereador, eu disse que eu queria ser candidato a prefeito e que se eu não fosse candidato, não seria candidato a vereador, porque eu achava que eu tinha feito um trabalho naqueles 3 mandatos de vereador. Hoje, eu digo com toda a tranquilidade, sou secretário de Negócio Jurídico, fui lá para trabalhar, eu sempre fui de carregar o piano, tá? Sempre fui. E eu gosto de trabalhar. Por sinal, minha esposa, a Lídia, falou assim para mim outro dia: Toninho, você está com o semblante bonito, você está feliz. Eu falei, realmente, eu estou feliz agora, trabalhando lá na secretaria, porque eu me sinto útil. Claro. Então, na verdade, né, a gente tem que seguir a vida, como meu pai falava: filho, esquece o que passou, a vida é para frente. Para frente, eu tenho em julho agora, 74 anos. Eu estou numa forma, graças a Deus, que eu até falo espantosa. Só que eu não tenho intenção de ser candidato a nada mais na minha vida. Vou, sempre que preciso, colaborar com amigos, colaborar com a família, colaborar com a minha igreja, colaborar com a minha cidade. Mas candidato, olha, estou falando e costumo cumprir aquilo que falo. Eu não tenho intenção nenhuma de ser candidato a nada. Mas a gente não pode dizer, nesta água não beberei, como aí os políticos dizem. Eu não sei o dia de amanhã, mas intenção não tenho. Aliás, a gente muda de repente. Eu também não tinha intenção de aceitar o cargo de secretário e acabei aceitando. Né? Mas isso é próprio de você. Vamos lá, um montão de perguntas aqui. Eu já vou até mudar a minha sequência. Tranquilo. Aqui, ó. Olha lá. Você sabe, né, Duda, que eu chego aqui, a Nádia vai passar a pauta, eu falo para ela: Nádia, vem o que vier, pergunta o que quiser, não precisa fazer a pauta para mim, não. Até porque nós temos que ter transparência em tudo. Ó, João Braz, da Vila Falcão. Toninho, sou seu eleitor. Você teve em torno de 3.000 votos, mas, no entanto, não foi eleito. Agora, outro vereador obteve apenas 1.200 votos e foi eleito. Minha pergunta: você acha que deveria haver uma reforma eleitoral para se evitar esse tipo de situação? Você vê que eu estou rindo, né? Estou sorrindo. Eu fui juiz eleitoral. E eu achava que o sistema era correto, proporcionalidade, para que as minorias tivessem voz. Bom,
Aí a vida foi, um dia eu sou candidato, primeiro venho trabalhar na costureira jurídica da Câmara. Aí eu vejo como que as coisas acontecem. Eu vi a decepção do Paulo Agostinho, quando ele teve uma ótima votação e não foi eleito, né? E ele disse, ganhei, mas não levei. Tá. Agora, aí depois eu fui candidato e eu comecei a analisar que era injusto o sistema. Tanto que um dia, na última eleição, esse sistema acabou prevalecendo sobre mim, né? Eu, depois de um tempo, passei a achar que se a Câmara tem 11 vereadores, 17 ou 25, os mais votados dentro do número deveriam entrar. Mas, eu também, como sou legalista, eu digo assim, nós temos um sistema eleitoral. A regra do jogo é essa. E, infelizmente, eu não fui eleito pela regra do jogo. Claro. E cumpra-se a lei. Hein, Toninho, e aqui em Bauru, antes, isso mudou pelo menos, em cargo de executivo. Nós tivemos na história de Bauru o Purini, o candidato mais votado, e não foi eleito prefeito de Bauru. Quem foi na ocasião foi o Sbeg. O Purini pai, né? E o Sbeg foi eleito, eram as chamadas coligações. O Rafael do Vista Alegre, meu amigo Rafael aqui. Professor, por favor, aumente o tempo da entrevista ao vivo para termos mais oportunidade de enviar perguntas e ouvir os candidatos. Secretário, dizem que o país está um caos, mas o verdadeiro caos está na política. Muito desvio de dinheiro. Indicação nada a ver com a do Alexandre Moraes, que defende o crime organizado. E Renan Calheiros cotado para virar ministro da Justiça. Não vai ser nunca o Renan. No lugar dele, um absurdo. O caos está formado no Brasil. Antes de você responder, eu concordo em gênero, número e grau com você. Que país e que absurdo. Eu vou falar uma coisa, o Toninho, que é um legalista, vai discordar. Uma polícia, uma justiça que não mantém a nossa segurança, e o Brasil é um dos únicos países do mundo que o cidadão direito não pode ter uma arma para usar. É um verdadeiro absurdo. Nós não temos nem o direito, num país tão violento, viu, Rafael, de defendermos a nossa vida. Estou totalmente de acordo com você. Questão de arma. Chamar até de doutor, porque eu sei que você vai discordar. Viu, Duda? Questão de arma, como juiz, não só da ativa como aposentado, eu sempre pude ter uma arma, né? Mas depois da lei que proibiu, nem nós, juízes, podemos ter. Delegado de polícia não pode ter. A não ser que é uma particular, né? A não ser que seja autorizado. E eu não iria jamais pedir autorização no Ministério para ter uma arma e tal. Tudo bem. Mas o caos realmente está instalado no país. Você sabe o motivo? Para mim, o Congresso o motivo o motivo é o seguinte: vem de Brasília o problema. Veja só isso que está acontecendo lá no Espírito Santo. A PM não pode sair trabalhar porque as esposas estão impedindo as viaturas e tal. Abandonaram a cidade, eles dizem que não estão em greve e as mulheres dizem que elas estão lutando pelo direito do marido ter um melhor salário, melhor condição de trabalho e tudo. E ela diz que não, como o judiciário decretou a ilegalidade do movimento, impôs uma multa diária para a associação de cabos, soldados e cabos. Tá. Aí ela fala assim, não, mas não é a associação que está fazendo a greve, somos nós que estamos impedindo. Então, o que acontece? O brasileiro,
ele tem uma fértil mentalidade para tentar, por vias oblíquas, não cumprir o que a lei fala diretamente. Mas o grande problema, Duda, é que o presidente da República, os últimos e o atual, acho que também não terá coragem de apresentar uma lei sobre greve no funcionalismo público, porque, como não tem uma regulamentação, o Supremo fica dizendo, pode isso, não pode aquilo. Que isso? Quem tem que legislar são os poderes próprios. Claro. O judiciário só tem que analisar se a lei ela foi estabelecida legalmente e ela tem que ter validade erga omnes contra todos. Mas, infelizmente, no Brasil, tem os mais poderosos que para eles a lei não vale. Então, realmente, eu estou muito preocupado com essa, aspas, eles dizem que não é, greve, porque tudo que acontece, ou seja, onde for, de lá em cima, o problema aqui não embaixo, é, o povo que sofre. Né? Lá no Nordeste também. É o povo que sofre. É uma pouca vergonha. Não pode. Lá em Brasília, Agora, Congresso Nacional é uma quadrilha pior que o PCC. O Rafael falou aí de ladroeira. Há uns tempos atrás, Duda, quando você ficava sabendo que um político surrupiou da administração R$1.000, R$5.000, você ficava horrorizado. Hoje, começaram a falar em milhões. Hoje estão falando em bilhões. Não, trilhão até. Assaltaram esse país de tal maneira, e eu falo assim, o Brasil é tão maravilhoso, é um país tão forte, que eles ainda não conseguiram quebrar de vez. Porque agora tem lá o Lava Jato e o pessoal acho que tem que estar preocupado com as coisas e só para sintetizar isso que o Toninho falou de valores. Malufar virou sinônimo aqui no Brasil de roubar. O Maluf era o inimigo público número 1 no aspecto moral. O Maluf foi condenado por causa de 20 milhões. Nesses últimos governos aí, quem roubou 20 milhões é café pequeno. Nego bom roubou bilhão, né? Quer dizer, e o Maluf, que era no jargão popular aí, o maior ladrão do país, foi condenado por causa de 20 milhões. Quer dizer, diz que ele era trombadinha perto dos de hoje. Ele mesmo falou. Ele mesmo falou. O próprio Maluf falou isso. Perde esse povo, eu sou trombadinha. Vamos lá, é um anônimo que mandou, mas... Pode vir, que não tem problema. Mandou pelo WhatsApp. Vamos ver a pergunta dele. Conforme for, eu nem quero que você responda. Quando é anônimo, eu não gosto. Aconteceu um concurso onde o edital exigiu habilitação categoria A e B. Agora veio uma circular que surpreendeu a todos, autorizando apenas 8 agentes do GOT utilizarem motos e carros, alterando a escala 12/36. Eu não entendi o que ele falou. Eu entendi. Então, isso aí é um problema lá na Endurbe, né, de contratação. Eu entendi que esse é o problema, mas infelizmente faz 17 dias que eu assumi a secretaria e lá é independente, embora tenha contrato de trabalho e tal, é independente o funcionário, como funciona lá. Tá? Inclusive eles respondem diretamente para o Tribunal de Contas e tudo. Agora, eu não sei o que dizer neste caso, mas eu acredito que a Endurbe tomou essa providência porque para dirigir certo tipo de máquina, de caminhão, tem que ter a carta específica para aquele tipo de autorização. Então, eu não posso entrar no mérito. Se chegar no C, você vai olhar. Se alguém... Veja só, a Secretaria do Negócio Jurídico de Bauru, qualquer requerimento que o cidadão fizer, ele entra no setor, ou lá embaixo, no Poupa Tempo, ou na própria prefeitura, ou numa... Aí você tem que olhar.
vai na minha mesa. Então tá aí, você já chama uma maneira Vai de na você mesa. legalmente Aí registrar esse eu protesto. mando para o setor de cada procurador para se manifestar. E o cidadão, segundo o prefeito Gazeta, tem que ter a resposta correta, a resposta rápida, a resposta eficiente e, principalmente, com muita transparência. Você que é nós anônimo, queremos. agora tem uma É maneira vontade do prefeito. Claro. Ó, o Marcos Monteiro, o Marcos Eduardo Monteiro. Duda e Toninho, boa tarde. Toninho, parabéns por você ter aceitado o cargo do departamento jurídico. O Brasil e também a nossa Bauru está precisando de pessoas honestas e competentes. Obrigado. Eu endosso isso. Obrigado. Agora quem fala, Dr. Games. É o Pedro Valentim, olha lá. Primeiramente, sua nomeação foi uma das mais acertadas do governo Gazeta. E desejo sorte e boa administração. O senhor deve estar sabendo que o Ministério Público já instaurou inquérito civil para apurar o porquê de a Prefeitura ter perdido o prazo e deixado de arrecadar 200 milhões de IPTU. As ações prescritas são responsabilidade da Secretaria Municipal dos Negócios Jurídicos, que agora o senhor é o titular. Embora tenha assumido depois desse problema, o senhor pretende perguntar aos procuradores jurídicos da Prefeitura o porquê dessas perdas de prazos ou prescrições? Veja só, em todos os lugares onde eu fui, fizeram essa pergunta para mim. O Pedro, é o seguinte, apesar de ter assumido há 17 dias a secretaria, eu acompanho tudo que se passa na cidade, eu leio jornal, eu vejo os jornais falados da TV. Bom, então eu tinha uma visão do que podia estar acontecendo. Aí eu assumi a secretaria e veio sobre minha mesa um convite, né, do Ministério Público para um outro assunto, e veio também um pedido de informação do Dr. Fernando Marcelo Helene, com vários quesitos, o que aconteceu para ter aquela prescrição que o jornal dizia que seriam cerca de 200 milhões de reais. Bom, então nós indicamos, e é já lá da nossa procuradoria, o procurador Edomeu, para ele fazer as informações, porque dizia a respeito à situação dele. Ele fez as informações com toda a transparência, porque na lei vigora, né, o artigo 37 da Constituição, vigora a lealdade que a administração tem que ter. Bom, fez as informações, nós não sabemos do que o Ministério Público vai fazer, qual será a atitude dele. Mas nós, na Prefeitura, já estamos tomando providências. Veja só, ontem, hoje, amanhã e depois, servidores da Secretaria, na parte da Procuradoria, e servidores da dívida ativa estão fazendo um curso para operar um sistema chamado de integração de sistemas, onde essa empresa já está contratada, tanto que está dando o cursinho para os funcionários, tá? Onde, elementarmente, o que acontece? Todo o processo das varas, onde tem interesse do município, que movimentar, o computador vai acusar para o procurador qual o processo que está sendo movimentado, para ele abrir, olhar e, se for o caso, fazer os requerimentos que vai fazer para impedir que haja prescrição. Na verdade, dentro da Prefeitura, eu sei e sempre notei que as secretarias, uma não comunicava com a outra. Eu falo assim, são estanques, ou seja, não tem vasos comunicadores.
E uma secretaria não sabe o que a outra está fazendo, o que a outra está fazendo, então é uma confusão. O que vai acontecer também agora? Está sendo implantado um sistema onde a Secretaria de Negócio Jurídico vai saber tudo que está tramitando em todas as secretarias, as demais, uma vai ter relacionamento com a outra. Isto é ponto de honra do prefeito Gazeta, para que a administração flua correntemente. Agora, eu falo assim, não são 200 milhões que houve de prescrição, é menos. Mas, ainda que fosse valor insignificante, não pode haver prescrição de projetos de interesse do município. O município tem que cobrar eficientemente todos os seus devedores. Por quê? Porque o município não gera renda. O município é cobrador de tributos para atender as necessidades com a verba arrecadada do povo. E, infelizmente, ter prescrição de créditos do município não é aceitável. O Marcos Eduardo, ele faz uma pergunta aqui, uma observação, mas na verdade não é para você. Ele diz o seguinte, olha, que na semana passada ele ligou aqui no programa reclamando que na Carlos Marques, na quadra 1, 2 e 3, tinha vazamento de água. O DAI foi lá, arrumou a quadra 1 e a 2 e a 3 não. Então ele pergunta, por quê? Se foi lá, por que não arrumou a quadra 1, quadra 2 e quadra 3? E quando que vai fazer o resto? Está aí a colocação para o presidente do DAI. O Duda, posso falar um negócio? Pode. Dá licença. Não é puxar sardinha, não. Eu não tenho nunca esse propósito. Mas a equipe que o Gazeta formou, jovens, eu nunca vi tanta vontade de trabalhar. E ele tem o grupo do WhatsApp, e a comunicação entre todos nós é imediata. Então, nós, quando estamos passando na rua, nós fazemos igual o Sbeg fazia quando andava com Fusquinha. Anotava e avisava para ir lá tomar providência. Só que, infelizmente, este janeiro e fevereiro, que estamos já hoje no dia 7, tem tanto problema. As chuvas estragaram de tal maneira a cidade e, infelizmente, eu que sempre reclamei de buraco, de lombada. Aliás, eu tenho um companheiro que fala assim, estas canaletas, elas não são canaletas, elas são trincheiras, porque impede o fluxo normal das coisas. E nós temos muita coisa para acertar. E vamos lutar para que as coisas corram bem. Rapidamente. O Eduardo das Camélias, ele quer saber. Isso virou polêmica aqui em Bauru, não só nessa administração, em outras também. Os grandes devedores da prefeitura serão executados agora? Olha, essa é uma pergunta corriqueira também, viu? Constante. Está designado um procurador exclusivo para olhar e tomar conta e acompanhar e requerer o que for de direito de todos esses casos considerados de grandes devedores. Então, está destacado o servidor, procurador, para especificamente ir atrás desse dinheiro. Tonico, mais alguma coisa? Eu estou sempre à disposição. Se vocês me chamarem, eu teria o prazer de vir aqui quantas vezes for necessário. E olha, com toda a transparência, porque nós temos obrigação de informar tudo que se passa à população,
que é destinatário dos serviços da prefeitura. Toninho, obrigado pela presença. Foi um prazer, repito. O Toninho tem crédito de sobra como uma pessoa competente, íntegra, radical. Então ele deverá fazer atitudes que vai surpreender muita gente. Eu preciso falar uma coisa então, já que você falou isso. A funcionária falou assim para um amigo meu: nossa, eu não pensei que ele era tão legalista. Então, na administração pública, você só pode fazer o que a lei permite, e desde que seja ético e moral. Para mim, esse é ponto fundamental. E eu assino embaixo, o Toninho é isso. Esse é o Toninho. O jogo de cintura do Toninho é até onde não escapa da lei. E acho que ele vai prestar um grande serviço para a cidade de Bauru. E o povo está querendo isso. Está na hora dos cumpridores da lei se agitar e aparecer para ser candidatos e etc., porque ninguém aguenta mais o caos instituído no país. É uma vergonha, uma vergonha.